Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada pelo convite. Inicialmente, eu já começo pedindo desculpas pelo meu atraso. Hoje é um dia que eu trabalho na Maré. E aí eu já tinha informado antes que eu talvez chegaria atrasado. Saí mais cedo, peguei uma carona, mas mesmo assim não deu muito certo. Cheguei atrasado assim mesmo. No caminho para cá, quer dizer, deixa eu voltar um pouquinho. Eu sou advogada de segurança pública na Rede da Maré, que é uma ONG dentro da comunidade da Maré. A sede principal ela fica na Nova Holanda, mas a gente tem uma sede tanto na Vila do Pinheiro quanto no Parque União. E também sou cofundadora da associação Elas Existem Mulheres Encarceradas. Então, meio que a minha vida é trabalhar ou mortas ou encarceradas. Ou estou trabalhando falando de operação policial e o que as pessoas não veem como direito, o direito a vir e vir, o direito a sobreviver e resistir. Ou estou falando do cárcere, dessas mulheres que acabam se tornando invisíveis e esquecidas. E de tentar, de alguma forma e alguma maneira, fazer com que a sociedade entenda o que se acontece ali dentro. E aí, vindo para cá, eu vim pensando, eu sempre acabo pensando um pouco antes do evento o que eu vou falar, ao invés de preparar uma fala, porque quando eu me preparo eu me enrolo inteira. Então, vindo para cá, eu estava pensando qual dos dois eu ia ter que abordar aqui com vocês. Vou falar do cárcere, vou falar de operação policial, vou falar do cárcere. E aí, no caminho, quem estava me dando uma carona é um rapaz que mora lá, e ele estava indo deixar a Eliana numa reunião, e aí a gente estava voltando, eu estou me mudando para cá, para Glória, e aí eu estava comentando com ele, que é uma coisa que eu nunca pensei na minha vida, sair de Guadalupe, sair do subúrbio. Eu amo o meu subúrbio. Só que eu levo hoje 2h30 para conseguir chegar em qualquer lugar, que eu pego a Avenida Brasil. Então são 2h30 que eu perco na vida para ir e para voltar. Então, quando eu faço reunião aqui, todo mundo chega em casa e eu ainda continuo no ônibus. E aí isso estava me causando muito cansaço, então a gente em casa se reorganizou e tal, vou vir morar para cá. E quando eu comento isso com as pessoas, nossa, que bom, né, qualidade de vida, nossa, que bom. E aí por aí você já começa a perceber que como nós não fazemos parte da cidade. A gente que mora longe, a gente que mora em favela, a gente que é do subúrbio, a gente que tem que morar, quem mora na Baixada. E aí você começa a perceber por aí como essas pessoas não têm sequer o direito a ter uma qualidade de vida. Porque para todas as pessoas que eu converso dizendo que vou me mudar, minha qualidade de vida vai melhorar muito. E é verdade. Porque agora, hoje, por exemplo, eu cheguei na Maré em 20 minutos. E assim, nunca na vida aconteceu isso. Eu pude ir andando para alguns lugares que eu não chegaria. E aí, conversando com esse rapaz, ele falou, eu nunca moraria para cá, Caroline. Aí eu falei, não, eu também nunca pensei, é difícil, né, as pessoas, a gente sabe como é que é e tal. Ele, não, é o silêncio. O silêncio. E eu fiquei com isso na cabeça. E eu falei, super entendi. E ele quando eu vou para o interior ou para algum lugar, eu tenho que botar um fone no ouvido, porque eu não consigo ficar em silêncio. E aí eu lembrei da operação policial do Dia dos Namorados, e a Bruna vai lembrar. A Operação do Dia dos Namorados, eu chamo de Operação do Dia dos Namorados porque foi no dia 12 de junho, enquanto todo mundo na cidade estava vivendo o Dia dos Namorados, comprando presente e tal, a gente estava vivendo uma operação policial. E a Bruna começou a mandar mensagem para a gente, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco do trabalho da Rede da Maré, do meu trabalho lá dentro, mas para contextualizar, a Bruna mandou mensagem para o nosso grupo de segurança pública e tal, que a operação começou. Um dos meus trabalhos, uma parte do meu trabalho, é em dia de operação policial, toda a minha equipe tem que estar dentro da favela, porque a rede não fecha. A gente fica de portas abertas, recebendo as denúncias, recebendo as pessoas, vários instrumentos de órgãos públicos fecham, como escola, hospital, clínica da família, e a rede por uma questão política não fechar, e a gente também ser um local de acolhimento para essas pessoas, além de denúncias, onde a gente tem que fazer uma mediação com a polícia, ou se alguém foi preso, eu vou para a delegacia para verificar, enfim. E aí, nesse dia específico, a Bruna começou a mandar mensagem para a gente, é um dia que me marcou, e eu sempre fico isso na cabeça, 5h30 da manhã. A Bruna mandou a primeira mensagem às 5h30 da manhã. Gente, Bruna, me corrija se eu estiver errado. Porque eu só posso sair de casa às 6h20, que é a hora que o transporte da minha filha chega. O transporte da minha filha chegou, eu fui para lá, quando eu desci na 6, eu desci na passarela 6, porque era lá na Vila do João, nesse dia.
já estava lá, vários blindados na Brasil. E aí eu falei, não quero entrar. E mandei uma mensagem no grupo, falei, eu não quero entrar, só vou entrar se tiver mais gente da equipe e tal. A assistente social estava chegando. Nesse primeiro momento, eu percebi o meu privilégio de poder escolher entrar ou não entrar. Nesse primeiro momento, eu falei, eu tenho o direito de escolher. Essa galera não tem. Essa galera, às 5 horas da manhã, está sendo pé na porta. É acordada com tiro o tempo todo. Nesse primeiro momento, já bateu aquilo. Ok, vamos lá. Entrei com a assistente social e a gente ficou lá ao longo do dia, de tarde, a gente parou para almoçar, porque parecia que tinha acabado. E aí apareceu no jornal, a gente já comeu num self-service na frente, televisão, e apareceu no jornal que estava tendo operação policial, a linha vermelha estava parada e tal, não sei o quê. E logo depois, o Dia dos Namorados, promoção não sei aonde e tal. Eu falei, olha como a gente romantiza. A gente acabou de passar que está tendo uma operação, as pessoas não podem sair das suas casas, as pessoas não podem voltar para suas casas, mas está tudo bem. Nesse primeiro momento todo mundo vai saber, mas daqui a 2 minutos está tudo bem. Ninguém precisa se importar com isso. Ninguém está nem aí. E a gente ficou lá para ver, a gente não sabia, a primeira informação era que a operação tinha acabado, mas estava um silêncio. E aí, nesse momento, foi a primeira vez que fez sentido para mim aquela música do Rapa, que paz sem voz não é paz, é medo. E aí eu entendi também o que esse rapaz hoje colocou para mim, que o porquê que o silêncio, para ele, dá medo. Por que o silêncio dá essa sensação de medo? Quando você entra na favela, é festa o tempo todo, é gente falando, é gente conversando, é churrasco rolando, é todo mundo cantando. Agora, quando está um silêncio, o silêncio gera medo. E aí, eu trago para a nossa realidade, esse é um medo que surge dentro dessa favela, mas para a gente que trabalha lá dentro, ou para as pessoas que são vítimas, o silêncio das outras pessoas não só causa medo, mas causa dor. Causa dor o fato, como a Ana Paula muito colocou, naquele momento era o filho dela que estava sendo julgado. Ela conseguiu levar as testemunhas. A gente, às vezes, não consegue levar testemunha. E o que acontece com aquele caso? Aquele caso ele é simplesmente arquivado na própria delegacia. A gente tem que ficar provando, é como ela colocou, as mães têm que ir atrás para tentar testemunha, vídeo, foto, para chegar lá e provar que seu filho era inocente. Provar que ele estava certo. Então, a gente não tem sequer o direito, e eu digo a gente não porque eu estou ali fazendo parte, mas por estar convivendo, estar ajudando, estar auxiliando, estar de alguma forma e de alguma maneira, não dando voz para elas, porque elas não precisam de voz, mas pelo menos fazendo mecanismos para facilitar de alguma forma que essa voz seja ouvida. Porque é só isso que a gente quer, que essas vozes sejam ouvidas. Então, parte do meu trabalho é levar aquela família na delegacia. E aí, assim, anotei algumas falas da Ana que fazem muito sentido com o meu trabalho, que é, aconteceu uma violação de direito na hora da operação policial, a gente vai pegar aquela família, a gente vai pegar quem quer que seja, vamos a primeiro momento aí na delegacia para registrar uma ocorrência, porque depois eles dizem que isso não aconteceu, que senão dizem que é coisa da nossa cabeça, porque não tem ocorrência, não tem um papel. Então a gente vai para a delegacia. E faz o quê se a gente chega na delegacia, aqueles policiais, aqueles mesmos policiais estão ali? Como é que a gente denuncia um policial se a primeira pergunta é, mas você sabe quem é? Você viu ele? Se a maioria deles entra de toca ninja? Se a maioria dele antes não tinha nem identificação, agora tem a alfanumérica, que muitas vezes a gente não consegue nem ver. O que agora a gente consegue ver, que é a BAC, que é o BOP, que está grande do lado. Mas todo mundo está com o mesmo uniforme camuflado agora o tempo todo. E aí a gente chega para prestar depoimento, mas você tem certeza? Mas você viu? Não, porque você sabe que vocês moram numa área de risco, né? Então é muito complicado, porque vocês estão vivendo uma situação de guerra. Exatamente, a gente está vivendo uma situação de guerra. E ainda assim, eu digo a gente, e eu tenho o direito de ir embora. Nesse dia da operação policial de 12 horas, foram 12 horas de operação policial. Em 12 horas de operação policial, eu depois saí dali e fui para Guadalupe, exausta, eu só chorava. Eu cheguei em casa e eu só chorava. E eu fico imaginando como é duro e doloroso para vocês ter que ficar revivendo isso o tempo todo para fazer com que as pessoas entendam o que acontece. Para fazer com que as pessoas entendam que esse medo que todo mundo está tendo do Witson, do Bolsonaro agora, é um medo que a gente vive desde sempre. É um medo que não é que está acontecendo agora. Está muito pior agora. Tá Flórida. Não falei palavrão. Tá Flórida. Mas que a gente já está vivendo isso há um tempão.
Meu irmão de 11 anos, eu sou meio sem cor, a única da família, mas outros 3, eu tenho 3 irmãos pretos, negros, de pele bem retinta, e 2 brancos. Os meus 3 irmãos pretos, com 11 anos de idade, era assim, minha madrasta colocava e falava, você não pode sair de casa sem identidade. Agora, os meus irmãos brancos tiveram privilégios de que foram tirar identidade com 17, 18 anos. E aí, mais do que isso, mais do que esses poucos e únicos privilégios, a gente passa, como sociedade, a não ver quem mora em favela como parte da cidade. E a gente trata essas pessoas como não parte da cidade, como não detentoras de direitos. E esse direito, de fato, não chega a elas. Se a gente consegue uma medida liminar, por exemplo, como que vai fazer cumprir lá dentro? Se a gente consegue, por exemplo, se uma mãe precisa, o pai pegou o filho, levou, a mãe precisa pegar aquele filho. Como é que ela vai chamar a polícia para ir ali? Uma medida protetiva? Como esse direito consegue chegar até essas pessoas? E que perspectiva de direito é essa? E aí, assim, vindo pensando para cá no que falar com vocês, e aí ouvindo elas, eu passo a pensar que tudo que eu poderia falar com vocês hoje é que perspectiva de direito a gente está sendo utilizados. Nós como ferramentas. E nós como ferramentas, eu digo, toda a sociedade. A gente não tem que esperar morrer mais uma criança para a gente saber fazer um ato, uma manifestação, ter uma discussão. Porque está morrendo todos os dias, está morrendo toda hora. A cada minuto está morrendo alguém. No dia, como a Bruna falou, no dia que o filho dela morreu, morreram outros 6 jovens. Agora, em maio, o seu Jorge foi em maio. Em maio, 4 rapazes, independentes se forem da organização criminosa ou não, se forem dos grupos civis armados ou não, se renderam e foram mortos dentro da casa de um rapaz, dentro de um senhor, no Conjunto Esperança. Saiu isso em vários jornais. Eu tive que entrar na casa e ver aquilo tudo, isso mexeu pra caramba comigo. Mas antes disso, o que mais mexeu comigo foi a senhora que estava lá na casa e falou, eles se renderam. Eles se renderam e, mesmo assim, o que eu ouvi foi perdeu é um C e atirou. E é isso que acontece, é isso que está acontecendo. Execuções sumárias o tempo todo. Execução o tempo todo. E essas execuções ocorrem, e nisso que ocorrem, uma semana depois ocorreram outras. E a gente não tem nem tempo de falar daquela, porque a gente já está vivendo uma outra. Então, como a gente sobrevive, como a gente resiste? E como a gente se preocupa com a saúde mental dessa galera que está na linha de frente, na galera de base. Porque isso, a Ana está há 5 anos. E a saúde mental dela de ter que vir aqui para falar para vocês que o filho dela morreu, foi condenado no Tribunal de Justiça. Porque é isso, é uma condenação. Porque no momento que seu filho ele é julgado, você tem que correr atrás de provas. Ele não tem nenhum direito de ser considerado inocente até que se prove o contrário. Pelo contrário. Pelo contrário. Ela tem que ficar provando que ele é inocente e ainda assim não vai adiantar. Porque ela não vai ter ele de volta. Ela, infelizmente, ainda vai continuar chorando pela morte dele. Infelizmente, a Bruna tem que andar com a blusa do filho dela. Tem que ver foto dela. E, infelizmente, a gente não se preocupa, inclusive, como é que estão essas famílias. Como é que estão essas famílias de linha de frente. Como é que estão essas famílias que estão lá. Porque ela está aqui falando pra gente, mas elas vão pegar o ônibus e vão chegar na casa delas e estão lá. É elas que vão continuar lá na operação policial tendo que se esconder, porque é isso. No momento que ela vem aqui dizer da polícia, no momento que ela entra com uma ação, qualquer operação policial que tiver, ela vai sentir que ela é alvo. E é isso que cada morador sente. E é isso que a galera da linha de frente sente mais ainda. E o problema é que a gente não está fazendo nada. Infelizmente, a gente não está fazendo nada. Porque os nossos esforços ainda são mínimos. E por esse nada que eu estou dizendo é porque, infelizmente, é essa sensação de quem está na base sente. Que a gente tem que ser obrigado a falar sobre isso o tempo todo. Para ver se alguém olha, para ver se alguém dá a mão, para ver se alguém dá um lugar, para ver se alguém consegue escutar. Quando a gente fala, quando a Julita falou sobre a maior parte dessa população que votou é de favela e tal, só me remete o quanto nós, de esquerda, o quanto a gente falha. O quanto a gente fala na nomenclatura, o quanto a gente não consegue chegar na galera de base, o quanto a gente não conseguiu mostrar para essas pessoas, por exemplo, o que iria acontecer. Quando eu não consigo falar com a minha família, que é totalmente lá, quem é de Guadalupe, 90%, eu sei que em Guadalupe, 90% das pessoas de Guadalupe votaram no Bolsonaro e votaram no Witzel. Também sei também que em Guadalupe tem 7 igrejas
evangélicos, então a gente também sabe como essa galera chegou. Eu paro para pensar que eu não posso falar de abolicionismo penal, porque minha mãe não vai entender. Não posso falar de legalização da droga, que ela só vai falar assim, porque você quer fumar maconha, é isso? Mas eu tenho que falar com ela, de fato de direito, num linguajar que ela entenda. Porque é isso que o Bolsonaro fez, é isso que o Witzel fez. Bandido bom é bandido morto, todo mundo conseguiu entender. Não importa que tipo de bandido, porque a galera conseguiu entender. Então, a gente percebe o quanto as nossas nomenclaturas também são falhas. Então, o quanto nós estamos falhando. O quanto nós falhamos para alcançar outras pessoas. Então, enquanto a gente está falhando nisso, isso vai só se repetir, se repetir, se repetir. E aí a gente vai ter mais mortes, mais mortes, mais mortes e mais operações policiais. De janeiro a julho desse ano, a gente teve mais operação policial do que o ano passado inteiro dentro da favela da Maré. De janeiro a julho. Então, quando se tem um helicóptero sobrevoando, atirando, é a pior sensação da vida. Isso eu falo para vocês de coração. É a pior sensação da vida. Se jogar no chão não adianta, porque você não sabe para onde o tiro vai. Porque passa pela parede. Tipo, quando eu tô com muito medo, eu corro para o administrativo. Quando eu corro para lá, a primeira coisa que a gente olhando as nossas fotos, a gente vê que a bala do fuzil ultrapassa a parede. E mesmo com eles com a touca ninja, a gente vê que eles estão rindo e debochando da nossa cara. Porque para eles não importa. Para eles não estão nem aí. Porque quando acontecer, e se acontecer alguma coisa, vai levar anos e anos e anos até eles serem julgados, condenados ou afastados ou qualquer coisa desse tipo. Vai levar anos. E aí a gente não consegue chegar, a gente não consegue falar, a gente não consegue modificar, mas a gente sabe que isso existe. Para concluir, não falei nada do que eu não tinha anotado para falar, mas é isso mesmo, por isso que eu não preparo nada antes. Espero que a gente consiga sair daqui. Então, só para finalizar mesmo, eu espero mesmo que a gente consiga sair daqui entendendo todos os nossos privilégios. E privilégios de ir e vir, o privilégio de sentar num vaso sanitário, que é esse privilégio que a galera que está no presídio não tem. O privilégio de poder usar papel higiênico. Então, são coisas pequenas e mínimas que a gente tem que parar para analisar o que essa galera não tem. Por exemplo, no sistema prisional, a mulher recebe 1 absorvente, 4 absorventes por menstruação. A primeira coisa que eu falo é, eu uso isso num dia. Então, como é que essa mulher sobrevive um período menstrual? Nossa, a gente está falando de menstruação. Estamos, porque é um privilégio que eu tenho de poder comprar um absorvente. Um privilégio de sentar no vaso sanitário. O privilégio de você acordar a hora que você quiser. E o privilégio de você ter um silêncio, paz, de chegar em casa, que para vocês é diferente da galera de lá. Mas essa galera de lá também é sujeita de direito. E a favela também faz parte da cidade. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Não era nada disso que eu queria falar.